aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan E eu sou o Felipe Guimarães. e esse é mais um Pode Vir Crente. Crente. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Vir Crente. E o tema de hoje é empreendedorismo cristão. Vale a pena? Legal, mas antes disso, a gente quer apresentar aqui, né, os nossos apresentadores. Hoje, esse segundo episódio é patrocinado pela Texi Soluções e Energia, que é uma empresa parceira, uma empresa que trabalha para empresas que não podem parar por falta de energia. Então, se você precisa de no-break, estabilizador, serviços de elétrica, conta com a Texis. A luz não pode parar. É verdade, é verdade. E Item Plant, odontologia moderna. Se você quer dar aquele up no teu visual, aumentar a tua autoestima, voltar a mastigar com segurança. Item Plant, odontologia moderna, clínica voltada para reabilitação oral. Top. Eu queria agradecer também a nossa amiga aqui, a Silvia Paludo. É verdade! Hoje ela deixou um brinde aqui pra gente. Mandou um presente aqui com bucha. Ó, eu confesso que eu nunca tinha tomado, mas eu achei um gosto peculiar, achei bem interessante. Eu gosto do gosto ali diferente e adorei. Muito bom, muito gostoso. Presente. Ô Silvia, pode mandar pra gente sempre que você quiser. A kombucha é sempre Vai ser muito sempre bem-vinda. vindo refrescante, inclusive. Muito obrigado. Nesse calor que tá aí no Rio de Janeiro, é sempre bom beber algo refrescante. Muito obrigado, Silvia. E hoje, começando o nosso tema, a gente vai falar sobre empreendedorismo cristão. Vale a pena? Rapaz. Fortíssimo, hein? Cara, e eu já começo puxando aqui pra gente falar, cara, empreendedorismo em si. Depende de ser cristão ou não. Vale empreender, Eric? E aí, você que tá empreendendo aí já há alguns anos... Então, essa é uma... É top, mar de rosas, maravilhoso. Agora é só... Tá brincalhão, ele é brincalhão. Então, depende. Tudo depende. Por quê? Tem pessoas que já nascem com esse feeling. Cara, igual você contou sua história no... Gente, primeiro episódio, se você não assistiu, vou deixar aqui o link aqui do card pra vocês assistirem o primeiro episódio. Tá sensacional, a gente fala sobre o projeto Pode Vir Crente, e aí ele conta umas histórias, eu conto umas histórias, tá bem interessante, então, ó, assista lá. Então, como você mesmo falou, você já tinha isso desde criança, né, esse feeling de mexer nas coisas e tal, parará. Então, eu acredito que empreendedorismo, empreender é para todo mundo? Cara, eu não acredito que é para todo mundo, não. Empreender nesse sentido de você ter o seu negócio, equipe, liderar a equipe, gestão, administração, não é para todo mundo, cara. Você fala assim, não, mas é para todo mundo pode. Pode, todo mundo pode, mas não é para todo mundo. Sim. Na verdade, o que seria de nós se todos resolvêssemos ser dentistas ou todos resolvessem ser médicos? Exatamente. Eu acho que tem muito sobre isso. E aí tem, cara, bem, a gente pode trocar essa ideia aqui de que, cara, não é que meramente não é para todo mundo. Mas, cara, existe perfil pessoal, né? O que você quer fazer da tua vida? Exatamente. O que você tem de expectativa com a vida? Cara, empreender, cara, tem uma série de benefícios e uma série de, cara... Direitos e deveres. Direitos e deveres. E aí? Então, assim, o que você quer da vida? O que você espera? Cara, eu tenho uma pegada, eu sempre tive, né? A gente falou aqui no episódio passado, isso sempre sempre fui inquieto por fazer algo, né? E o empreendedorismo foi um caminho que me levou, que eu levei a vida empreendendo. Cara, mas eu tive um tempo que eu trabalhei também para outras pessoas, e é interessante, eu empreendia dentro da empresa. Isso era uma pegada muito bom falar sobre isso, porque tem pessoas que trabalham para outras pessoas, são intraempreendedores, trabalham no negócio do outro e fazem aquilo como se fosse dele. E isso é legal. Hoje se fala muito sobre meritocracia, né? Que é você ter ter um mérito, exatamente, do seu trabalho. Tem empresas que bonificam de acordo com a meritocracia, de acordo com, eu trabalhei mais, cara, eu vou ganhar mais. E nada de errado nisso. Inclusive, isso é até um estímulo para a pessoa se empenhar mais. Isso é um intraempreendedor. A pessoa ali, às vezes, é CLT, mas ganha um bônus. Sim. De acordo com... É legal você falar de meritocracia, porque quando a gente vai falar em empreendedorismo, no geral, eu acho que a meritocracia está atrelada intrinsecamente nisso.
E talvez no mundo corporativo, de uma forma mais ampla, nem tudo está atrelado a isso. Porque existem várias empresas ainda, que a pessoa fazendo ou não fazendo, ela tem um salário dela lá, e às vezes isso acaba acomodando, né, de uma forma ou não. Só que existem muitas empresas que a pessoa é CLT, mas ganha bônus de acordo com o que entrega. E, cara, eu gosto muito dessa pegada. Você falou uma coisa que veio um gatilho aqui agora, que eu lembrei, isso é fantástico, que a gente falar do seguinte: todo mundo que, vou empreender, tem o sonho de que a vida vai ficar mais fácil. Tem o sonho de que... E, na verdade, não é que a vida vai ficar mais fácil. Eu quero trabalhar menos ou não trabalhar... Isso é um mito, Quero ganhar muito e trabalhar pouco. Ou quero ganhar muito e não trabalhar. E, cara, isso de fato é um mito. Na verdade, numa empresa... Vamos pensar numa empresa onde você é colaborador, né? Você não é o empreendedor, o empresário. Cara, numa empresa, se você sonha que eu quero ganhar mais e trabalhar menos... Cara, isso é tão mito que, se isso acontecer, ou a empresa vai descobrir e te mandar embora... Cara, ou a empresa vai quebrar, porque como é que vai ser isso? Eu vou trabalhar menos e ganhar mais. E ganhar mais, ou nem trabalhar. Tem gente que, né, que vai para a empresa para, enfim, gazear o tempo, achar que... Não existe, isso é mito de fato. Né? O que eu percebo muito, né, que eu acredito muito você precisa ser mais eficiente em muitas das coisas que você faz. Cara, eficiência e eficácia tem uma diferença aí muito boa, cara. O eficiente, você... Usar o mesmo tempo que você usa para outras coisas, para mais coisas, para ser mais eficiente naquele tempo. A eficácia é você entregar aquilo que você se propôs a entregar. E eficiência é você entregar no melhor tempo. Legal. Tem diferença ali de eficácia e eficiência. Você gerar mais valor para o teu cliente, seja um cliente interno, se você trabalha para a empresa, ou se você é um empreendedor, para o teu cliente na ponta, mais valor gera mais riqueza, mais reais na conta. Por isso que eu acredito em empresas que bonificam. Eu faço isso na minha empresa. Legal. Eu tenho colaboradores que eles ganham se eles trabalharem mais, se eles prospectarem mais, entregarem mais, fecharem mais. Porque assim, eu faço um planejamento, entrego, às vezes o paciente ele pensa, quer pensar, não sei, o paciente vai embora. Cara, a minha funcionária vai lá e ela tem esse dom de lidar com pessoas, ela é de pessoas. Legal. E aí ela vai, cara, histórias, e aí vai se conectar com o cliente, com o paciente. E por que não sei o que, não sei o que, porque não sei e tal, então, mas se a gente fizer isso, cara, e aí ela tá trabalhando. Ela tem mérito naquilo que ela tem tá mérito fazendo. no que ela tá fazendo. E aí ela tem um fixo, mas eu bonifico também. Isso, ela é uma empreendedora dentro do negócio. Cara, ela é uma intraempreendedora nata. Perfeito. Porque quando a gente fala de mérito, cara, hoje em dia, eu às vezes ouço muito essa coisa do... Não, você tem que fazer pelo mérito. Mas você acredita que tem gente que puxa, não, é porque é meu direito? Acredito. Porque o governo tem que me dar, porque fulano tem que me dar, o meu patrão tem que me dar, alguém tem que me dar. Parece que não saiu na casa de papai e mamãe ainda, né? Não sei se vocês aprenderam, mas a única coisa que você ganha na vida é quando o papai e a mamãe te dá. Porque depois você conquista, você corre atrás... Você faz, dinheiro você não ganha, dinheiro você faz. Dinheiro você... Cara, isso é uma frase muito poderosa. Mas na época de papai e mamãe, papai e mamãe ganhava, né? A gente ganhava. A gente ganhava, né? Então, existe muito esse pensamento. E aí, cara, vou trazer pro nosso meio, pro meio crente, pro meio cristão. Cara... Dá para empreender sendo cristão? No meio cristão, esse pensamento que a gente está discutindo aqui, às vezes é pior. Às vezes é mais engessado. E eu vou te dizer o porquê. Fala mais sobre isso. Cara, não é nem porque... Na Bíblia diz isso, inclusive. Até separei aqui, vou ler já um versículo sobre isso. Jesus fala isso quando ele esteve aqui na Terra. Mas por quê? Antes de mais nada, por que no meio evangélico, no meio cristão, não é só evangélico não, até católico, quem acredita em Deus no geral, tem essa dificuldade. Por quê? Joga a responsabilidade para Deus. Joga a responsabilidade para Deus. Vamos falar. Joga a responsabilidade para Deus. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Acaba esquecendo do principal. Fazer a tua parte. Fazer parte. Acha que Deus vai mandar um pacote, esse pacote vai ter milhares de reais, milhares de dólares, vai resolver a vida, vai ser um brinde. A bênção é um brinde. E aí, cara, confunde tudo. E aí não é só por meio do empreendedorismo, não, tá? E aí a gente pode abranger, isso até em outras áreas da vida, a gente não vai falar disso aqui. Mas, cara, quantas pessoas que estão sem trabalho e ficam em casa esperando Deus arrumar um trabalho? Quantos empreendedores acreditam que eu vou abrir o meu consultório, a minha loja, a minha empresa de serviços e agora Deus vai entupir de clientes isso aqui? Cara,
E não funciona assim. Porque... Eu vou ficar em casa sentadinho no escritório bonito, a mesa bacana, tô aqui esperando o cliente. E aí? É um tema bem delicado, porque realmente existe isso no nosso meio, porque a pessoa acaba jogando para Deus. Quem não é cristão, não acredita em Deus, tá ali, ó, cara, eu vou fazer, vai acontecer, tem que fazer, é por mim, aí abraça a causa. É legítimo falar isso, né? Mas tem esse viés do cristão, não, agora eu sou crente, as portas do céu se abriram para mim porque eu aceitei Jesus. Cara, eu vou te falar que vai ficar mais difícil. Cara, eu ouvi um dia desse, você falou isso agora, eu ouvi alguém comentando alguma coisa comigo sobre essa coisa, né, de não, agora eu sou cristão, Jesus me perdoou, eu vou seguir minha vida em frente. Os meus pecados, ele jogou no mar do esquecimento e é daqui pra frente. Então... É verdade, é daqui pra frente, a gente sabe que é isso. Mas aí ele... Só que o velho homem ainda existe, ele precisa ser tratado todo dia. Perfeito. E essa pessoa que veio falar isso comigo, confundiu exatamente isso que você falou. Não, os meus pecados foram jogados no mau entendimento. E não, ele falou assim, como é que era? Cara, então, Jesus não morreu por mim? Morreu. Então, não tá fazendo nada por mim. Eu não tô tendo cliente novo. Não, é sério. Esse cara precisa nascer de novo, tá? É sério, é muito louco. Eu falei assim, cara, mas você tá buscando cliente, você tá, sei lá, anunciando, fazendo panfleto, fazendo parceria. O que tu tá fazendo? Ele, cara, agora eu sou crente. E, mano, eu tô falando aqui, parece absurdo, mas é sério. Se eu te falar o nome, tu até conhece. Mas não vamos deixar isso quieto. Não. Fala o milagre, mas não fala o santo, não. Deixa isso quieto. Mas é real, mano. Porque assim, tipo, pô, tô passando uns perrengues. Mas, cara, sabe aquele lance do agiota, né? O cara pega a grana com a agiota, não paga. E aí virou crente. Aí falou assim, não, agora Jesus me perdoou. Mas a agiota não, pô. Mas a agiota não perdoou. Mas tem gente que leva pra esse caminho. Não, agora Deus vai resolver. Deus vai fazer tudo. E, cara, a bênção... e aí, isso que eu queria trazer aqui... Traz aí o versículo. Eu anotei isso. Na verdade, assim... às vezes, o crente confunde realmente essa questão de tipo assim, não, agora eu tenho a bênção de Deus. Então, a bênção vai ser um pacote que vai cair do céu e vai resolver minha vida. Mas não é assim que funciona. Como é que funciona? A bênção de Deus, ela vem como veio a bênção da terra prometida. Tá lá. Como é que foi? Tá lá na Bíblia. Tá lá em Êxodo, se eu não me engano. Êxodo de alguma coisa. Levítico, alguma coisa assim. Depois eu vou trazer esses pontos. Deixa eu ver se eu anotei. Mas como é que foi naquela época? Deus deu a terra prometida pro povo. Eles saíram do Egito, eles eram escravos lá há 400 anos. E Deus falou, vou abençoar o povo. Vou dar uma terra que mana leite e mel. É uma terra abençoada, uma terra prometida para vocês. Só que assim... Tem um caminho até chegar lá, né? Tinha um caminho a ser percorrido. E assim, quando Moisés manda os espias, foram 12 espias. Sim, exatamente. Só 2 voltaram os 12. Exatamente. 10 espias chegaram e falaram, cara... Tem gigante lá. Deu ruim, não. Lá não tem nada de prometido. Lá deu ruim geral. Lá tá tudo dominado, já tá cheio de gigante. Mana leite e mel? Mana. Mas já tem gente lá nesse leite e mel lá já. Não dá pra gente. 10 deles voltaram com essa notícia triste. E 2 empreendedores, vou colocar dessa forma, tiveram a visão. Falaram assim, ó, tem tudo isso aí que eles falaram. Tem gigante, tem problema, mas Deus falou que é uma terra nossa, terra prometida. Então a gente vai lá e vai conquistar. Exatamente. E aí vem esse viés de que a visão... vou esperar Deus entregar o pacote da bênção. Não, a bênção já entregou. No mundo espiritual isso já acontece, exatamente. Já existe. A gente sabe só que você precisa conquistá-la aqui. Exatamente. Você precisa fazer a tua parte. Ninguém vai bater na tua porta 6 horas da manhã e passei aqui segunda-feira só para te entregar um pacotinho de Deus. Não funciona assim. Só que a gente sabe, se bem cara... que Deus é poderoso para fazer infinitamente, Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Ele poderia fazer isso. Poderia, mas ele... Não, exatamente. Ele quer que a gente conquiste isso. Exatamente. E faça a nossa parte, né? Então eu vejo muito no nosso meio, cara... e assim, cara, tô generalizando, óbvio, para não entrar no pormenores, mas no nosso meio acontece muito, a gente vê, e aí, cara, eu vejo no CRI, lá no Ministério dos Empreendedores, a gente conversa com algumas pessoas, e assim, cara, eu tô orando tanto para Deus abençoar o meu negócio. Eu falei assim, sério que você tá orando tanto assim? Eu falei, e você tá tirando um tempo para pelo menos prospectar clientes novos? Porque, cara, óbvio você tem que orar. Cara, Mas não é tipo, não, passei o dia orando, fiquei a semana inteira no monte orando.
Assim, cara, mas tu não foi nem um dia pra loja? Tu vai Existe atender isso, cliente? cara? Tem, cara, tem. Cara, às vezes a gente... É porque tudo na vida é equilíbrio, né? Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E justamente isso. O poder é aquela autoridade, aquela coragem, aquele motivo para você agir, né? O teu propósito. Amor, obviamente, compaixão, empatia com o próximo, querer sempre fazer o bem e melhorar. E, cara, equilíbrio, cara. Equilíbrio é exatamente isso. Entra um pouco no fanatismo religioso ou na religiosidade. Também. Mas a questão do equilíbrio é a harmonia. Olha só, Deus, isso aqui, ó, consagro a ti os meus planos, os meus projetos. Isso aqui está consagrado. Contudo, seja feita a sua vontade, assim como Jesus no Getsemane falou. Perfeito. Eu estava até lendo um livro ontem, você falou isso, agora eu lembrei. Eu estou lendo um livro sobre oração. E aí, até um livro do Carisma, aqueles nossos livrinhos do Carisma, do Reagan, né? Reagan. Eu estou relendo alguns livros desses, livros incríveis, inclusive, lá do Seminário Carisma. E aí eu tô lendo esse livro de oração, não terminei ainda, e o Reagan, ele fala uma questão sobre oração muito interessante, que ele toca num assunto assim, cara, não faz diferença. Na verdade, ele toca no assunto seguinte, você tem que orar e crer no que você orou. Exatamente. Né? Entreguei para Deus, cara, e você crê. E aí ele toca num ponto que para mim foi virada de chave, assim, que ele fala assim, cara, não é para você chegar e orei agora de manhã, Deus, preciso, sei lá, de alguma coisa e tal, você vai lá e pede a Deus. E aí de tarde você vai lá e ora pela mesma coisa, Deus, preciso de alguma coisa. Quase que como se você já não acreditasse no que você já orou. Então, assim, eu pedi a Deus, sei lá, Deus, me dê sabedoria para lidar com uma determinada situação, né, com os meus filhos, nos negócios, enfim. E aí de tarde eu falo assim, Deus, olha só, sabe o que é? Eu não acredito muito bem, mas deixa eu falar aqui, me ajuda nisso aqui, por favor. Então o Reagan, ele bate numa tecla do seguinte, não faz diferença se orar 10 vezes, não faz diferença se orar 2 minutos ou 2 horas, o que importa é a fé que você aplicou naquilo ali, a fé que você investiu naquilo ali. Então, assim, às vezes tem pessoas que querem orar o dia inteiro. Cara, a gente fala que parece que não é verdade, cara, mas é real. Você vai lembrando das histórias. Muitas histórias, gente. Eu lembro de um empresário, não vou falar nomes, vou dar uma dica. Alguns conhecem. Ele é do nosso meio e ele foi supermercadista. Ele tinha supermercados. E aí ele não era cristão, ele não era evangélico. E ele, enfim, virou a chave, ele se converteu. E aí, né, ficou animado, aquela coisa, e queria levar isso para a empresa dele. Legal. E aí, dentro da empresa dele, ele fez como se fosse uma pequena igreja, um pequeno templo ali, não sei o nome que ele deu, mas ele separou uma salinha, tipo uma salinha de oração. Show. E aí ele avisou, ele fazia cultos eventualmente na igreja, criei uma salinha, quem quiser orar e tal. Cara, e a galera passou a ir lá pra orar, pra fugir do trabalho, Bruno. Nossa! Olha que loucura, Bruno. Não é história, mano. É real. Não é... E o cara chegou e falou assim, mano, eu tive que fechar essa linha. E falou, não, ninguém vai orar mais aqui na igreja, na empresa, porque nego quer orar o dia inteiro. Aí não tem gente no caixa do supermercado, não tem gente pra auxiliar ali nos carrinhos. E ele falou assim, cara, olha que loucura. Então tem pessoas que têm essa coisa de tipo, não, eu agora vou orar, eu vou entregar tudo a Deus, porque aí, a partir daí, Deus proverá, e aí eu não preciso fazer mais nada, ou então posso trabalhar menos, e aí, consequentemente, eu posso até me dedicar mais ao reino. E falo assim, cara, mas isso nem é bíblico. Sabe por quê? Porque quando a gente... Isso é bíblico, inclusive, aqui, ó. Essa parte eu anotei, esse versículo eu anotei, que isso é fantástico. Então manda. Ó, cadê? Mateus 6,26. Mateus 6,26 diz assim, ó. Olhem os passarinhos. Eita. Não se preocupam com o alimento, não precisam semear, nem de colher ou armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta. E, para ele, vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. O que Jesus... Isso aqui é Jesus falando. Né? O que Jesus vem trazendo aqui? Ele está garantindo que o sustento eu dou. Eu provei. Passar fome você não vai passar. Não, passar fome você vai passar. Sempre vai aparecer alguém, você não vai passar fome. Não, o sustento... Óbvio que aqui a gente está falando num contexto de sobrevivência. Sim. Né? Isso. A gente não está falando de mega empreendimento, cara, mega empresário. Aqui a gente está falando de subsistência, sobrevivência. Até porque a igreja existe para isso, né?
Sim. E aí Pros você também não vai necessitados. imaginar. Você não vai imaginar um passarinho empreendedor, né? Um passarinho que montou ali vários, como é que é? Vários ninhos, aí agora ele tá alugando os ninhos, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Sim, sim. E aí, nesse aspecto, a gente vai ver que o próprio Jesus fala algo que aí ele vem advertindo a gente, cara, que isso também é muito fantástico. Tá lá em... Cadê? Lucas 16:8. Isso vem advertindo a gente. A gente precisa ficar muito ligado com isso. Jesus disse assim, ó, as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Eita! Em que contexto que Jesus vem falando isso aqui? Isso aqui é só para trazer um pouquinho o contexto Sim. de Lucas 16. Lucas 16, ele traz uma parábola que ele fala de um administrador desonesto. Tinha um homem rico na cidade e ele conta a história de que o homem rico ouviu que de alguém que o administrador dele estava roubando ele, enfim, não sei se é roubando. Eu lembro desse contexto aí. Enfim, tá num contexto de que ele estava, né, fazendo errado. E aí, enfim, conta um pouquinho a história desse administrador, conta ali alguns contextos. E aí, no final, Jesus ele vem dizendo, cara, os homens, em outras traduções, você vai ver assim, os homens que andam nas trevas, muitas das vezes são mais espertos do que os homens da luz. Da luz. As pessoas de bem. Jesus vem dizendo isso. Mas é por quê? Porque muitas das vezes, a gente, como cristão, quer colocar na mão de Deus. Aí não estuda, como você colocou no outro podcast. Eu vou estudar para aprender mais sobre o meu empreendimento. Vou estudar finanças, planejamento, marketing. Não, você coloca na conta de Deus, irmão. E esquece. Esquece. Isso é uma linha bem... E aí Jesus vem falando isso por conta disso. Fala assim, cara, os homens que andam nas trevas, eles correm atrás. Por que você não vai correr? Por que eu não vou? Exatamente. Ele coloca que, cara, ele sabe que talvez depende do braço dele. Então ele corre atrás, ele estuda mais, ele se empenha. Porque a gente aprende muito assim, né? Cara, para de fazer na força do teu braço. Isso é um assunto bem legal de esclarecer. Para de fazer na força do teu braço e deixa que Deus faça. Mas será que você... Aí confunde. Exatamente. Será que você está fazendo na força do teu braço algo que Deus não pediu para você fazer? Ou você sabe, dentro de você, no Espírito está falando, está gritando, cara, não é por aí, não é por aí, não é por aí. Você está indo por aí porque você quer. E aí você joga na conta, não, porque Deus não me ouviu, que Deus disse, não... Porque não está dentro do teu propósito, não está dentro do teu chamado. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem um chamado. A gente precisa ter discernimento, entendimento, sensibilidade para poder entender isso. E realmente, se Deus disse para você ir, cara, vai, tenha fé. Né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção das coisas que não se veem. Hebreu já diz isso. E aí, cara, esse feeling, nós que somos cristãos, nós sabemos que esse feeling é o Espírito Santo te guiando, te conduzindo, te alertando, te ajudando, falando com você. E isso é relacionamento, né? E para isso você precisa saber. Né? Peça sabedoria e você terá. Isso aí, todo mundo pede sabedoria. Só que aí, pedir sabedoria, Deus me dá sabedoria. Aí eu acordei sabendo tudo. Não. Então, eu tô te dando sabedoria, cara. Tu tá com tempo livre? Para de ficar nas redes sociais. Vai lá, pega um livro, vai estudar, vai assistir. Tem tanta coisa gratuita aí. Eu não tenho dinheiro. Tanta coisa gratuita aí no YouTube. É uma escola absurda. Tudo que você quiser tem no YouTube. Você usou esse contexto, você falou assim, Deus me dá sabedoria, por exemplo. Isso é uma oração comum, né? Deus me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Mas uma das coisas que as pessoas não percebem é tipo assim, Deus, eu preciso, um exemplo, preciso de uma grana para quitar uma dívida aqui. Aí tem gente que acha que, sei lá, Deus vai fazer um Pix, né? Pix do céu, banco do céu. Só que essa dívida aí você fez quebrando o princípio? Aí tem essas coisas também. Também. Vai chegar um Pix... Tá batendo de frente com os princípios que tá escrito? Também. Mas o contexto que eu queria trazer agora é o seguinte. Fazer uma oração aqui. Eu oro aqui, Deus, preciso pagar uma dívida porque o AJ... Não, o AJ não. O AJ não. O banco tá me cobrando, vai render juros, Deus me ajuda. E aí você acha que Deus vai fazer um Pix do Banco do Céu, vai cair na tua conta, vai fazer um checão de Deus lá. E não é assim que funciona. Assim como também, por exemplo, muitas das vezes em família, por exemplo, tirando o contexto de empreendedorismo, em família você fala assim, Deus, eu quero poder, sei lá, ter mais paciência com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa. Acho que Deus vai te mandar paciência. E Deus vai falar, então tá bom, vamos lá.
paciência. Vou te mandar Não funciona assim. a oportunidade para você ser paciente. E aí começa, você traz pro meio do empreendedorismo. Exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus vai, cara, tu precisa de grana, então vou botar um monte de pessoas ao seu redor que vão resolver problemas. Pra tu resolver problema. Mas aí tua cabeça, tua mentalidade, não, problema não, pô, esse cara só quer trazer problema. Ih, não tô fora de problema. E aí perdeu a oportunidade. Te dando a oportunidade de estar ali. No amor é a mesma coisa. Tu pede paciência, pronto. A tua mãe estava no nível 1, ela vai pro nível 5, e aí Deus está falando com você. E aí, ó, agora é para tu acelerar a paciência, ó, vai exercer a paciência. Exerce a paciência aí, trabalha aí no espírito. Exatamente. E aí a gente desmistifica essa questão de que vai cair um pacote do céu, com as bênçãos do Senhor sem medida, e a partir desse momento você vai prosperar na vida. E não é assim que funciona. Deus vai te mandar um insight, vai colocar uma pessoa no teu caminho para te chamar para algo. E tudo no tempo certo. Cara, esse projeto aqui já tá no meu interior, radar, no meu radar, já há um bom tempo. Cara, mas coisas precisam acontecer, a gente precisa ter paciência. Sim. Porque tudo tem um tempo para acontecer, já está escrito, tudo já tem um tempo para acontecer. E esse é o momento. Sim. A gente precisa entender, observar. Depois que eu tornei cristão, eu falava muito, atropelava as coisas. Eu tinha mais do meu perfil ali, dominante, vamos para cima. Hoje eu tô mais, não que eu mudei completamente, mas hoje eu estou mais observador. Hoje eu paro, reflito, será que é? Não é? A maturidade também, a idade vai chegando, a gente vai entendendo algumas coisas e, obviamente, eu oro, eu peço ajuda, eu consagro os meus planos, mas, cara, em paz. Tem que estar em paz. A gente sabe que onde não tem paz, onde tem dúvida, sabe isso. Que Deus não está ali. Inclusive, agora que você falou nisso, é legal levar isso para os negócios, né? Para o meio empreendedorismo também, do empreendedorismo também. Isso que você falou para mim é total realidade. O Espírito Santo, ele age e traz paz para a gente. Na Bíblia fala sobre isso, né? Exatamente. A paz que excede todo o entendimento. Exatamente. Ele traz isso para nós. Então, se algo que a gente vai empreender, seja dentro da empresa, seja no empreendimento próprio, tem que ter paz. Tem que ter paz. E assim, as coisas no tempo certo, como você falou. Porque às vezes você até tem um projeto que é legítimo, que é legal, que você assim, nossa, isso aqui vai abençoar, isso aqui vai abrir portas. Mas você assim, não sei, cara. Não é o tempo. Perfeito. Talvez você precise estudar algo, você precisa aprofundar aquele conhecimento para quando chegar o momento certo, você assim, cara, eu estou preparado agora. Entendi por que não era para ter acontecido lá atrás, por quê? Eu precisava estar preparado. Naquele momento eu estava conturbado com algumas questões emocionais, pessoais, profissionais, enfim. Cara, relaxa, descansa seu coração, no tempo certo as coisas vão É muito fluir. Isso, e eu acho que isso que você falou é forte e poderoso porque quando você tem uma vida, com Deus, né? Uma vida de oração, Jesus fala muito sobre isso, né? Que no mundo a gente vai viver aflições. No mundo já E isso é fato. No mundo tereis aflições. Mas... E se a gente relacionar isso no empreendedorismo, se você pegar aquela ideia assim de tipo, cara, parar de evitar os problemas, querer viver os problemas. Assim, cara, eu trabalho para resolver problemas. E você sabendo o que é problema, cara? É a aflição, cara. Tu tá o tempo inteiro vivendo a aflição dos outros, é a dor do outro, é uma situação do outro, às vezes até a própria. Mas entendendo que, cara, colocando diante do Senhor, Senhor, tem paz nisso que eu vou fazer? Porque eu sei que o quiprocó tá armado. O pau tá quebrando. Mas existe paz no meio do caos? Você conseguiu olhar e falar Jesus assim... Jesus estava no barco dormindo enquanto a tempestade e os discípulos lá... Nossa, a gente vai morrer. E Jesus estava dormindo. Estava em paz. Então, eu vejo muito assim, por exemplo... Por quê? Porque o propósito dele sabia que ele não ia morrer ali. E nem os discípulos. Vou contar até um testemunho rápido aqui disso que a gente está falando. Quando a gente falou, né, do episódio anterior aqui, de como começou esse podcast... Rapidamente a gente ajustou algumas coisas, vamos por aqui, vamos por ali, pá. Foi bem rápido. E, cara, tudo que vem acontecendo até esse momento tem me trazido paz. Eu vou te dizer uma coisa, assim, para quem me conhece sabe que a minha vida é agitadíssima, corri demais.
Tá viajando pra lá e pra cá, nossa. Cara, amanhã já tô viajando de novo, É. volto na sexta-feira, e esse final de semana, por exemplo, eu não paro um minuto. Um minuto. Vai ser. Eu tenho atividade de manhã lá no INC, aí de tarde tem casamento, tem outros 2 eventos que eu não sei nem como é que eu vou encaixar nessa agenda. Deus proverá. E aí, se você leva por esse caminho, você não tem paz, porque você fala assim, cara, minha agenda tá lotada, eu não posso. Mas quando você coloca isso diante de Deus, você fala assim, Deus, cara, eu tô empurrando a ideia de um podcast, como a gente falou, há um bom tempo. Vou te falar, se bobear, mais de um ano. De verdade. Vou te falar, não era um podcast, não, vários podcasts. Já tive uns 2 oportunidades de a gente estar, não, vamos fazer. E quando a gente sentou para falar, você sentiu paz? Veio paz, sabe? Eu falei assim, cara, não, vai ser bom. Deus tem um propósito nisso aí. Exatamente. Então, acho que assim, se a gente entra num determinado empreendimento, uma possibilidade... Cara, a gente que quer empreender, eu quero largar meu emprego, sou emprego formal, CLT, carteira de assinado, quero largar meu emprego e quero empreender. Você não sente paz? Cara, não é o momento. Vai orar, vai estudar, de repente, estudar temas que envolvam o próprio empreendedorismo. Não, e grandes players hoje do mercado fizeram isso. Só que aí, às vezes, você olha para a vida daquela pessoa, caramba, ela fez e eu também posso. Você pode, mas você sabe realmente que o palco, cara, é maravilhoso. E os bastidores daquilo ali? O que a pessoa passou para chegar até onde chegou? E tem pessoas que, realmente, não, é só, isso aqui eu não quero mais. Existem várias pessoas, não precisa falar de nomes, mas a pessoa continuou no emprego dela e fez uma transição de carreira. Sim. Por quê? Cara, eu vou estudar, eu vou entender, eu vou alinhar, eu vou criar estratégias, eu vou criar um pé de meia, porque se não der certo eu consigo me sustentar um tempo, eu tenho família, eu tenho, enfim. E aí, realmente, mas assim, com fé. Sim. Porque assim, eu vou sair daqui, mas olha só, tá tudo estruturado se der errado. Mas, cara, eu tenho fé que vai dar certo. E aí, cara, tem uma convicção mesmo que vai acontecer. Acreditar naquilo. Acreditar, fé, é isso aí. Tem uma frase célebre que a gente ouve todo mundo falar, e eu vou te falar que eu não... Achava bonito, sabe? Era uma palavra que eu achava bonito e hoje eu vivo essa realidade, sabe? Aquela frase que fala assim, sucesso do dia pra noite... Durou 10 anos. Essa noite durou 10 anos. O de repente de Deus. De repente de Deus. Demora muito tempo pra acontecer. E aí eu olho para trás e falo assim, hoje eu tenho uma empresa que é uma empresa bem-sucedida, é uma empresa que já é referência no nosso segmento. Inclusive, apareceu ela aqui. Olha aí. O cara do Flávio tá esperto. Apareceu ela aqui, ó. E aí eu tenho memória, por exemplo, a nossa empresa vai fazer 35 anos. Eu estou lá como sócio, como participante ativo há 10. Olha aí. E hoje eu posso falar, eu falei assim, não, cara, hoje a gente é referência, hoje a gente... Cara, mas eu estou lá 10 anos ralando, meu irmão, quebrando pedra. Eu lembro que quando... Não, e você há 10 anos atrás não era o que você é hoje. Sim. Então, assim, tudo tem um tempo. Cara, você me lembra... agora você trouxe um insight muito legal. Tô aqui pra isso, gente, tô aqui pra... Você trouxe um insight muito legal que tem a ver com o que a gente tá falando, que é o seguinte... Pô. Por que o cara resolve empreender? Um dos motivos. Quer ficar rico. Um motivo nobre, cara. Não é... Quem disse? Jesus veio para nos dar vida e vida é abundância. Abundância é todas as áreas da vida. Emocional, espiritual, financeira, e aí eu vou usar filhos, social, saúde, enfim. Vou usar uma frase, eu não sei de quem não vou dar os direitos, mas de algum milionário da vida aí, bilionário da vida, que isso me atingiu muito. Vou dar um exemplo. Cara, sobre ficar milionário ou bilionário. Não é sobre ganhar a grana. É sobre quem você se transforma no processo. No processo. Quem você é quem você vai ser quando você tiver lá 1 milhão, 1 bilhão e o valor que for. Porque hoje a tua mentalidade está aqui. Quem você está se tornando durante o processo. Durante o processo. Porque assim, quantas pessoas você vê que ganham na Mega Sena, perdem tudo depois. Perdem tudo. E, na verdade, às vezes acaba com a vida. Não teve o caso aqui no Rio, do cara que até que morreu, assassinaram ele, enfim. Porque não é sobre ter a grana. Mas muitas das vezes o motivador é esse. O cara, não, é porque eu quero ficar milionário. E aí o cara não fica do dia pra noite, frustra. Acha que é isso, ou sobre isso. Tive uma ideia revolucionária, uma startup ultra mega power tecnológica. E o cara, um mês depois, 2, 6 meses depois, tá ali, cara, tô passando perrengue e tal. E, cara... Perrengue faz parte. Faz parte. Então, é aí que tá.
por que pessoas desistem e pessoas progridem ou persistem? Propósito. Perfeito. Vontade. Cara, isso aqui arde no meu... Nossa, eu falo sobre isso. Isso aqui me impulsiona, isso aqui me motiva. Cara, eu vivo isso no meu trabalho, cara. Eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Sempre gostei, sempre, sempre, sempre. Só que, vou parar? Não, esse é meu terceiro empreendimento. Né? Contei no outro episódio, tive um consultório, uma clínica com um sócio e nós nos desfizemos. Depois eu fui sozinho e aí depois de 10 anos, quase 15 anos de formato, que eu fui estudar gestão. Estudar gestão. Por quê? Eu entendi que naquele momento eu falei, eu preciso entender sobre isso aqui, porque senão vai dar ruim. Cara, mas você trouxe um ponto que eu acho que é a cereja do bolo de tudo que a gente está falando aqui e que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que é propósito, que é empreender. E aí vamos lá, empreendedorismo cristão. Na verdade é você empreender com um propósito divino, ou com um propósito de Deus, muito né? Bom, é verdade. E aí, por que eu toquei no assunto, né? E bati nessa tecla de que a gente entra porque a gente precisa de grana, porque quer ficar milionário. E você até já esclareceu, não tem problema ficar rico, ficar milionário. Não tem problema nenhum. Não tem mal nenhum disso. Jesus nunca condenou o cara que é rico. O Jesus, ele condenou ou falou a respeito do rico insensato. Isso aí. Por que o cara está querendo ficar rico? Qual a motivação dele? Exatamente. Ah, não, porque agora eu quero encher meus celeiros. Jesus fala isso. Eu não sei se eu trouxe aqui, depois eu vou procurar. Mas ele fala, eu quero ficar rico para encher meus celeiros, para comer, para beber, para viver minha vida doidado. Uhum. Cara, isso não tem nada de divino. Não tem mal nenhum você querer enriquecer. Mas qual é o propósito disso? E aí a gente usa muito essa reflexão, esse insight, esse conselho, né? Essa comparação de você ser um rio ou você ser uma represa. Bem legal. Isso é um pensamento sobre o seguinte. E aí eu gosto muito de amplificar isso, porque às vezes a gente fica, né? Amplificar no sentido assim, de pensar realmente... Uma visão macro. Uma visão macro. E a gente está falando aqui de crente, de religião, de cristianismo, empreendedorismo cristão. Mas antes de falar disso, vou sair um pouquinho da caixinha e vou... Vamos dissociar. Cara, pensa na sociedade de uma forma geral. Cara, a sociedade tem muitas demandas. Tem demanda para dentista, tem demanda para engenheiro, tem demanda para construtor, tem demanda de todas as áreas. Tem pessoas que podem enriquecer em todas as áreas. É verdade. Então, se você olhar no macro, o trabalho ele vai enriquecer de todo jeito, né? Basta, obviamente, né, você seguir ali, fazer o correto, seguir os princípios e tudo mais. E tem gente que faz errado e prospera também. Não é questão de dinheiro, gente. Não é só para quem é cristão. Não, tem muita gente que pelos motivos errados, mas prosperam. E aí eu vou linkar isso lá no que a gente começou na bênção de Deus. Onde é que eu vejo isso? No propósito que você está fazendo o que você faz. Porque muitos fazem errado e lá na frente colhem do fruto errado que plantaram. Muitos não fazem errados, mas querem serem represa, querem para si. Né? Eles acumularam o suficiente para si, legal, e aí aquilo começa a estragar nos celeiros, porque usaram para si próprio. Faz sentido. O cara já tem o carro bacana, aí tem o segundo carro, aí daqui a pouco tem 10, 20... Mas nunca está satisfeito. E nunca está satisfeito. Aí o cara tem a casa maravilhosa, aí tem 2, 3, 10, 50... E aí você fala assim, eu tenho problema ter 50 casas? Não é nenhum ter 50 casas. Mas o cara já não consegue gerir aquilo. Ele já não consegue usufruir daquilo. Não consegue. E aí você começa a ver, a idade vai passando, né? O camarada vai ganhando idade. Ele mesmo já não tem saúde para usufruir daquilo. E aí eu lembro de alguém falar, não lembro quem, obviamente, agora, mas que falava assim, você se tornar rico, milionário, enfim, tem a ver com você... sobre ser bilionário ou bilionário. Mas sobre ser bilionário. Acho que era isso. E eu acho que era até o Flávio que falava isso. Ele falava assim, cara, sobre ser bilionário, nada mais é do que você tornar uma série de pessoas milionárias junto com você. Então, na verdade, é você ser rio. É você, de fato... cara, eu tô orando, eu tô pedindo a Deus sabedoria, direção, eu tô pedindo estratégias para Deus, eu estou estudando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou enriquecendo, mas eu estou trazendo pessoas, eu estou abençoando pessoas. Até porque não tem como você crescer sozinho. Pessoas precisam de pessoas. Dentro do seu negócio, você pode ser o visionário, o cabeça, o líder, mas você precisa de pessoas na ponta.
Então não tem como crescer. E quando você cresce e traz pessoas, né, com a mesma mentalidade, os mesmos princípios, a mesma mentalidade mesmo, aquela pessoa vai crescendo. Cara, eu vou subir um degrau na escada, mas eu vou puxar quem está comigo. Isso é ser rio. Exato. E aí, a gente está falando, obviamente, de dinheiro, de ficar rico, essa coisa toda, mas não é só sobre dinheiro. Dinheiro é um exemplo simples de entender. Não, dinheiro, na verdade, em muitos dos casos, é o start. Cara, eu vou empreender porque eu quero ganhar mais. E tá tudo bem. Não tem... é legítimo isso. É legítimo. Só que ao longo do processo você vai entendendo. Cara, beleza, eu quero mais dinheiro, mas olha só. Por que eu quero mais dinheiro? Cara, eu quero dar um conforto para minha família. Eu quero botar meus filhos numa escola melhor. Eu quero dar segurança para eles. Eu quero criar alguma coisa que vá ajudar o social. Aí as coisas vão acontecendo ao longo do caminho. As circunstâncias, as ideias vão aparecendo ao longo do caminho. Até porque você está se tornando uma pessoa diferente. Você está melhorando. Você está se transformando. Se transformando. E as coisas vão vindo no tempo certo. E aí é isso. Quando você puxa... Quando eu falei que não é só sobre dinheiro, é porque às vezes a gente se retém nisso. Ok, é legítimo, como você falou. Mas o ser rico e enriquecer outras pessoas pode ser de conhecimento. Exatamente. Pode ser de tantas outras coisas. Por exemplo, de presença, de caminhar junto. E muitas das vezes a gente foca só no dinheiro, porque o dinheiro é um exemplo fácil e é um exemplo ilegítimo. Ok, todos precisamos, né? Até do mais rico ao mais pobre, dinheiro, todo precisa de dinheiro. A gente está aqui porque a gente... Todo mundo precisa de grana. Mas, cara, existem coisas, por exemplo, que estão dentro do Eric e que se o Eric não compartilhar, daqui a uns anos ele vai embora, ele deixa esse mundo e leva no caixão com ele. E ele não multiplicou isso que tem dentro dele. Exatamente. Ele não é rio. Ele é represa, ele quer tudo para ele. Eu sou o sabichão, eu sei mais, eu sou o controlador. E não é sobre isso. E um dos objetivos do podcast é justamente isso. Trazer clareza, trazer histórias, trazer insights, trazer demandas que de alguma forma vá agregar na tua vida, na vida de quem está ouvindo. E se você sair daqui, escutou algo aqui, falou assim, cara, isso eu vou testar, cara, eu gostei disso, eu vou testar. E se abençoar a tua vida, maravilha, a gente está aqui para isso. É um dos motivos da prosperidade. Levar conhecimento, levar sabedoria, levar melhorar ali o emocional. É sobre isso. E se eu conseguir, de alguma forma, destravar ou trazer alguma percepção, alguma perspectiva, e isso vai fazer você ganhar dinheiro, pô, maravilha. É isso. Mas não é só sobre dinheiro. Mas o dinheiro realmente é um início ali. Que a maioria das pessoas, não, eu quero empreender para poder ganhar dinheiro. E ao longo do caminho, ao longo do processo, vai mudando essa percepção. Sim. Eu já até aproveito, até puxando você para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Porque, na verdade, se deixar a gente... Esse assunto é um assunto que domina, né? Vai embora, a gente vai embora. Mas já respondo te perguntando, porque eu acho que é uma coisa legal aqui, que é assim, cara, eu tiro muito disso, essa reflexão realmente de, cara, beleza, primeiro empreender, né? A gente falou sobre empreender, se vale a pena. E, sobre empreendedorismo cristão, conectar o meu empreendimento, o que eu faço, a um propósito divino. Quando eu falei sobre sociedade, e acabei não concluindo essa ideia, isso me ocorre, e esse é um insight que eu tiro disso. A nossa empresa, por exemplo, é uma empresa de manutenção elétrica, né? No breaks, engenharia elétrica, vamos colocar assim. Tudo é muito elétrico hoje em dia, eletrônico, tudo é muito elétrico. Então, você pensa, por exemplo, num hospital, cara, a eletricidade é essencial dentro do hospital. E eu converso muito com os meus colaboradores sobre isso. Sobre a gente fazer parte de algo, não simplesmente... Cara, a gente está, por exemplo, a gente faz parte da infraestrutura do Rio de Janeiro. Verdade. Se alguém precisa de um hospital no Rio de Janeiro, ele vai num hospital que, eventualmente, a gente está lá e a gente consegue dar suporte a toda a aparelhagem que vai dar suporte à vida dele durante aquele processo que ele vai passar no hospital, e a gente fez parte disso. Então, existe um motivo maior para isso do que apenas ir ali e arranquei um troco do hospital. Não é sobre isso, sabe? Não, então, cara, paguei minhas continhas esse mês com a grana do hospital. Não é sobre isso.
não é só sobre isso, na verdade, né? Na verdade, você está Eu faço servindo parte uma daquilo. base ali absurda para quem está ali, cara. Para quem Exato. precisa estar ali naquele momento. Cara, e se você levar pro teu lado, não é diferente. Você está trazendo conforto, segurança, Sim. comodidade. Exatamente. É a mesma percepção que eu trago para o meu negócio. E são negócios completamente diferentes, mas com o mesmo propósito. Ou seja, não é só a grana. E a grana mais uma vez... Consequência. Dinheiro é o meio, não é o fim, cara. Então, o que eu tiro aqui, e aí eu te faço essa pergunta, é o seguinte. Eu vou dizer o que eu tiro. Empreendedorismo cristão, para mim, óbvio que vale a pena. Porque eu e Felipe, depois de um bom tempo, né, comecei a empreender com 19. Tive que aprender alguma coisa ao longo desse tempo todo. E, cara, entendi que eu faço parte de algo muito maior. Não é só sobre a minha pessoa. Eu faço parte de uma sociedade. Por exemplo, na minha empresa, eu não trato, são meus funcionários. Não, cara, são famílias que estão ali. Exatamente. São famílias que são sustentadas. Inclusive, a minha família também é sustentada a partir dali. Então, são famílias que estão juntas, unidas por um propósito maior. Então, nós fazemos parte de algo maior. Então, para mim, trazer objetivos, trazer propósito divino para dentro do negócio, traz todo o princípio bíblico para dentro do meu negócio. Para mim é sobre isso. É louvável isso. E para mim também, empreender vale a pena, para mim vale muito a pena. Sempre empreendi empiricamente, mas hoje realmente eu tenho uma clareza maior sobre isso, até questão de planilhar, de colocar no papel, porque números são indicadores primordiais no negócio. Se você entende os seus números, você sabe para onde você está indo. Inclusive, ontem eu sentei com a minha funcionária para analisar números. Porque eu não sou o cara de números, mas eu preciso, às vezes, sentar e avaliar números. E aí, e trazer isso, por quê? Porque ela tem uma família. Né? Se tua empresa não vende, se minha empresa não vende, cara, como é que eu vou sustentar aquela família? Me sustentar e como é que eu vou sustentar aquelas famílias? Que eu tenho funcionários que têm famílias e estão ali justamente por isso. Para fazer o bem, para entregar com excelência. E eu faço reuniões também. A gente faz de 15 em 15 dias, a gente reúne, a gente fala sobre o que está acontecendo ali na clínica, sobre alguns pacientes específicos, e a gente ora, a gente reflete, a gente pede. Eu coloquei isso na cultura da empresa como essencial. Porque se eu faço isso na minha vida, eu preciso levar isso para a minha empresa, porque a empresa é uma extensão da minha casa. E às vezes a gente passa mais tempo dentro da empresa do que da nossa casa. E com os funcionários também são a mesma coisa. Então eu levei essa cultura de fazer oração de tempo de 15 em 15 dias, a gente reúne. Já levei violão para tocar lá, fazer um louvor ali. Tem que ter a questão da comida, porque isso é importante, né? No nosso meio, crente come pra caramba. E aí e o propósito é exatamente esse. Qual é o nosso propósito ali? Agregar valor na vida das pessoas, porque as pessoas chegam com problemas físicos, né? Dor de dente fisicamente, ou dor emocional. A maioria é dor emocional. E aí, quando ele se sente bem acolhido pelos funcionários, estão felizes, estão ali. Você vê que os funcionários estão felizes ali. E aí, aquilo acaba transparecendo. E, obviamente, chega para mim, eu vou fazer o planejamento, mas a ideia é levar devolver a autoestima. O propósito é ajudar as pessoas. A gente está ali para ajudar pessoas, seja emocionalmente ou fisicamente. Legal, legal. Acho que é isso, né? É isso. Então, Cara, assim, o insight que fica... Empreendedorismo cristão, vale a pena? Pra gente aqui, no nosso caso, vale a pena. E se você acha que, no teu caso, tá na dúvida, cara, vai estudar mais, vai se entregar, confia no Senhor, ore, jejue, peça a sabedoria que Ele vai te dar. E, obviamente, esteja num ambiente. Isso, a gente vai falar disso. Vai falar disso também no outro episódio, mas o ambiente influencia muito o seu comportamento, as suas ações. Então, a tua percepção a tua percepção, exatamente. Do que você precisa, para onde você vai. Então, cerque-se de pessoas a qual você quer se tornar. Exatamente. Entende? Num ambiente cristão ou num ambiente corporativo, o ambiente que você precisa, que você quer se tornar, passa a frequentar esses ambientes. É isso. Né? Acho que é isso. Então, mais um episódio. O segundo episódio já está no ar. Hoje foi um bate-papo mais sério, mais ali... Foi legal. Mais focado ali nessa parte
de princípios. Mas é isso, fica ligado aí que nos próximos episódios nós vamos trazer convidados específicos ali para falar das histórias, falar dos seus empreendimentos. E vamos que vamos, até a próxima. Até a próxima. Valeu!